agora daremos continuidade à nossa aula. Já vimos a unidade 1, agora iniciaremos a unidade 2. Bem tranquila, com certeza você vai se desenvolver muito. Então, caso tenha dúvidas, não esqueça, procure o tutor presencial, à distância, interaja. Não guarde suas dúvidas, sempre interaja. E você também pode colocar essas dúvidas no fórum de discussão, ok? Vamos começar a unidade 2. Boa aula para vocês! Então, agora trataremos sobre a temática, sobre processos de formação de palavras ou sinais. Esses processos, vamos exemplificar, ocorre gradativamente até surgir um sinal. Se não tiver um processo pular etapas, estaremos em desacordo com as regras. Nas unidades 1 e 2, tratamos sobre esses assuntos. Na 1, tratamos sobre simetria e dominância. Devemos respeitar essas regras. Esse é o processo de formação de sinais. Como se dá a formação de um sinal? Como ocorre? Temos dois processos. O primeiro, vocês já conhecem, já sabem, já estão acostumados. Porque na Libras, às vezes fala-se, não gostamos de letras imbuídas no sinal. Por exemplo, o meu sinal, utiliza-se a letra M, que está relacionada ao meu nome. Este é o meu sinal. Então, tem um léxico dentro do meu sinal. Também tem vários sinais que utilizam a letra para ser confeccionado. Isso é uma influência fonológica do português. Sinais que começam com letras. Por exemplo, domingo, vejam. Tem um léxico aqui, domingo, relacionado ao dia da semana. É uma influência para a origem do sinal. Temos o segundo. Assim como expliquei, temos as regras de simetria e também temos a regra de dominância. Isso relacionado à morfologia. Então, podemos perceber que, por exemplo, esse sinal de sono é perceptível. O sinal saber. Então, tem uma relação com o seu sentido real, com o seu significado. Saussure, ele explica essa estrutura linguística, essas etapas, e que esse valor, esse significado, ele pode estar imbuído ou não no sinal. Assim, podemos perceber que as regras, a regra 1 e 2, mostram o processo de formação de sinais. Também temos os sinais compostos, que podem ser compostos, lembra como nós já falamos? Por afixos, sufixos, isso são processos e ocorre na Libras. Por exemplo, uma composição, deixa eu dar um exemplo para vocês. No português, temos guarda, chuva. É composta, é uma palavra composta, diferentemente do sinal na língua de sinais, que somente um sinal para denominar guarda-chuva. É um sinal icônico, visual, assim como o sinal de árvore. Como exemplos, na Libras podemos citar também o sinal de mãe, onde utilizamos dois sinais. É um sinal composto. Mas
A palavra mãe, no português, não é composta. Prestem atenção. Percebam que a palavra no português escrita é diferente do sinal, na Libras. São línguas diferentes. Cada um com sua estrutura. Vamos explicar no próximo semestre. Entendam que há uma estrutura binária no processo de formação. Então, no próximo semestre discutiremos esse assunto, a estrutura binária, no processo dos compostos. Exemplificando. Exemplos simples. Onde temos um sinal com um significado. Somente um sinal. São sinais simples. Vejam. Por exemplo, café, amigo, conhecer, casa e muitos outros. Exemplo de sinal composto. Vejam. Em português temos uma palavra. Na Libras, 2 sinais. Cavalo, listras. Na Libras, nossa, é uma língua muito rica, portanto, temos sinais compostos com 3 sinais. Temos sim. Por exemplo, homem vender carne. Açougueiro. Então, temos aqui 3 sinais que se unem e formam um significado. Na morfologia tradicional, há vários estudos. A morfologia, ela não tem um foco somente de estudo, ela tem várias pesquisas. Agora, apresentarei a vocês 2 tipos. Temos os sinais formados através da derivação e os sinais formados através da flexão. Vou mostrar a vocês como ocorre esse processo de derivação. Darei exemplos no português e depois vocês pesquisarão na Libras. Vejam, o processo de derivação. Como ocorre? Existe uma palavra que acrescenta-se a outra e modifica o significado. Veja no português. Temos a palavra sonhar. Podemos acrescentar um sufixo, vejam, sonhador. Podemos também retirar o A e o R, acrescentar o O, que ficará sonho. Esse é um exemplo do português. Também temos a palavra falar, e você percebe que na Libras há também uma influência, vejam, falar e falar muito. Então, há um movimento, a pessoa se movimenta mais, essa é a diferença. O verbo beijar, temos aqui beijoqueiro, beijinho. É uma das possibilidades da derivação no português. E com relação à flexão? No português temos a pessoa, a marcação pessoal. Por exemplo, eu amo, verbo amar. Eu amo, primeira pessoa. Poderia ser na terceira pessoa,
poderia estar marcando o nós. Nesse caso, eu amo você. Vocês amam. Percebam a flexão pessoal. E isso no português. Vejam, e na Libras, como se dá esse processo? Na obra de Quadros e Carnop, 2004, são apresentadas duas pesquisas importantes ocorridas nesse período. Logo após, temos outros estudos nesse sentido. Quadros e Carnop, 2004, publicou o livro, e nesse livro da Gramática da Língua de Sinais, evidencia a fonética, a fonologia, a sintaxe. Isso é muito interessante. Então, é importante que você adquira essa obra, leia, entenda, compreenda esses estudos já ocorridos, e percebam essas transformações que estão ocorrendo. Então, essa obra, ela é básica para nossos estudos. Quadros e Carnop pesquisou sobre flexão e derivação na Libras. Por exemplo, a questão do nome e verbo, essa mudança, essa derivação. Temos o nome e o verbo. Por exemplo, pente e pentear. Percebam, tem um nome e um verbo. Há uma derivação. Na língua de sinais, há uma mudança no movimento, no parâmetro movimento. Esse é o sinal de pente, que quando derivado para verbo, com esse movimento fica pentear. Perceberam o movimento? Então, temos a imagem que evidencia esse movimento. Aqui temos um movimento, aqui mais de um movimento. Mas, somente com esse sinal? Não, temos outros. Telefone, telefonar, cadeira, sentar, dentre outros. Porém, o que ocorre? Essa pesquisa foi em 2004 e durante anos foi disseminada. Em 2004, Quadros e Carnop começou seus estudos e em 2015, Aline Pizio, que tem este sinal, começou a investigar também. Em suas pesquisas, ela analisou e percebeu que a questão do nome e o verbo, essa separação, ela, sendo ouvinte, analisou essa separação, essa dissociação do nome e do verbo. Porém, em comunicação cotidiana com os surdos, o sinal de pentear e pente, através de análise, ela percebe que, no decorrer da comunicação com o surdo, não há essa diferenciação. Aline, em sua tese de doutorado, teve como pesquisa, vejam, ela pesquisou, entrevistou, buscou informações, dados, e com isso, ela descobriu que o nome e o verbo não modificam o parâmetro movimento, que não há essa dissociação entre nome e verbo. Essa é a proposta dela em seus estudos. Ela coloca que não há diferença no movimento entre nome e verbo, porém, ela coloca que não podemos marcar a diferença entre cadeira e sentar. Sentar e cadeira não modifica a quantidade de vezes, que não há essa derivação.
Isso de acordo com as pesquisas dela, em 2015. É interessante que vocês vejam, eu postei no fórum, no AVA, então vejam, leiam, para que vocês possam entender essa questão da morfologia do nome, a derivação e o verbo. Já expliquei anteriormente sobre o processo de formação de compostos. Então, temos aqui um morfema ou dois morfemas. Temos o morfema livre e o morfema preso, ou vice-versa. Então, temos essas estruturas para a formação do composto. É a regra que temos hoje. É a regra mais aceita. Temos a regra da dominância, da simetria, que trata sobre a formação do sinal composto. No contexto da Libras, temos o pesquisador Liddell, que tem esse sinal, 1984. Ele pesquisou a língua de sinais americana. E Quadros começou a pesquisar também, embasado nessas pesquisas de Liddell. Liddell, em suas pesquisas, ele descobriu 3 regras importantes para a formação de compostos. Temos a primeira, que é a regra do contato. Por exemplo, caso o sinal tenha contato, veja, escola, perceberam aqui que há um contato? Às vezes ocorre também aqui, veja nesse sinal, 2 contatos, no sinal acreditar. Depende do sinal. Às vezes o contato ocorre no primeiro sinal, às vezes no segundo. Então, é importante valorizar este sinal. Então, assim, como acontece a formação dos compostos? É impossível não haver esse contato. Ou há contato no primeiro sinal, ou no segundo, ou no terceiro. Como exemplos, podemos citar zebra. Vejam o sinal de contato neste sinal. Eu não posso fazer assim. Fica errado. Eu preciso me atentar aos sinais, aos contatos existentes. Assim como foi explicado, Ronice se preocupou com a Libras, então começou a pesquisar através dos estudos já efetivados da língua de sinais americana. Trouxe as ideias para o Brasil. A regra de contato que nós utilizamos, que é existente no Brasil, Ronice analisou e percebeu que existem vários sinais que podem exemplificar isso. Temos como exemplo o sinal de acreditar, temos aqui o sinal que significa saber, e esse sinal que significa estudar. Saber com estudar unem-se formando um novo sinal. Mas por que saber e estudar? Percebam? Então, uniu, surgindo esse léxico, acreditar. Surgindo um sinal novo, um sinal composto. Liddell, em suas pesquisas, trouxe várias ideias. Já falamos da primeira, agora vamos falar sobre a segunda regra, que é a sequência única. Como ocorre? Um exemplo, por exemplo, o sinal estudar. Percebam,
O sinal estudar, viram aqui? Tem um movimento. Apesar de jeitos diferentes de fazer o sinal, tem esse movimento. Olha o sinal de acreditar. Eu não posso modificar o movimento. Tem uma forma correta de se fazer. Isso é a sequência única. Por exemplo, acreditar. Vejam o sinal de casa. Pode ser feito assim por alguns. Vejam o contato. Não podemos fazer igreja dessa forma. O correto é assim. Então, temos que nos ater a essas regras de formação de compostos. Já falamos da primeira e da segunda regra estipulada por Liddell. Agora temos a terceira. E na Libras vocês vão perceber claramente. Percebam, regra da antecipação da mão não dominante. Isso significa que eu, ao fazer o sinal, ele ocorre de forma rápida. Não é, por exemplo, deixa eu pensar. Ao fazer o sinal, vejam, direto, o sinal está pronto. Percebam, ao fazer o sinal, a mão não dominante, ela se antecipa. Por exemplo, boa noite. Percebam aqui a diferença. Para o sinal de acidente, percebe-se que a mão ela antecipa, ela aparece ao fazer o sinal. Percebam, vocês vão perceber ao conversar com amigos, ao utilizar um sinal composto, como é rápido, a mão não dominante ela aparece rapidamente. Ela não espera, por exemplo, para fazer o sinal, boa noite, percebam, acidente. Nunca vai ser assim. Só se, por exemplo, for contar uma história. Por exemplo, uma pessoa está passando e de repente aconteceu um acidente. Mas o sinal em si, o classificador em si é assim. Boa noite, é assim. Percebam, ficou claro essas três regras no processo de formação de sinais compostos? Então, pesquise, interaja, discute, vá ao fórum. Eu sei que não é fácil, mas faremos provas, atividades relacionadas a essa temática, então prestem atenção, ok? Sinais compostos. Às vezes ocorre que o sinal pode estar vinculado ao seu significado. Vejam, por exemplo, o sinal de zebra. Está vinculado a um animal, a uma característica do animal. Então, é um sinal composto. Mas tem outros sinais compostos que não têm nada a ver com o seu significado. Às vezes, é fácil de compreender, às vezes não. Vai depender. Às vezes tem um porquê do sinal, às vezes não. Às vezes o sinal está claro, o seu significado tem relação, significado e sinal. Então, por exemplo, no português, vamos dar um exemplo aqui. A cidade Sapucaia. Perceberam o nome? Sapucaia. Então, os surdos viram o nome, sapo, e ligaram ao animal. Caia e ligaram ao sinal de cair. Vejam.
Então, os surdos convencionaram, criaram um sinal para essa cidade. Ficou este sinal. Mas, na verdade, está vinculado ao significado no português. Houve essa influência, apesar de não ter relação com o significado. Por quê? Na cidade tem sapos? E os sapos caíam? Será? Mas, pense, na Libras, ocorre também, assim como no português. No português, podemos dar outros exemplos. Por exemplo, temos o doce, olho de sogra. É um composto, é uma palavra composta, que é um doce, que a sua característica parece com o olho. Então, foi denominado olho de sogra. Também temos um animal, um inseto, chamado louva a Deus. Então, é um inseto que, em sua característica, ele parece orar. Então, recebeu esse nome, louva a Deus. Então, assim, surgiu um composto. Na Libras, no português, ocorre essa formação de compostos. Às vezes o significado está relacionado ao sinal e às vezes não. Às vezes está vinculado ao nome, a uma característica, pode sofrer influência. Já explicamos sobre o processo de formação de compostos. Agora trataremos outro tema na morfologia. Temos vários ramos de estudo. Aprenderemos aqui agora a incorporação. Por que este sinal? Esse sinal se parece com o sinal de inclusão. Sim, é porque várias coisas estarão incluídas em um mesmo local. Então, temos um sinal que vamos incluir outros a este. Então, vamos ver como se dá esse processo. Como ocorre o processo de incorporação? Primeiramente, vou explicar que o processo de incorporação de numeral. Como se dá isso? Temos o substantivo e vamos incorporar informação a ele. Percebam, vamos colocar aqui quantidade. Por exemplo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Uma vez, 2 vezes, percebam? Então, temos um substantivo e vamos incorporar o número a ele. É perceptível a quantidade. Esperem. Às vezes ocorre que o número está inserido aqui no mês. Mas é só no mês? Não. Podemos incorporar também aos dias. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Podemos fazer isso. Temos um substantivo e acrescentamos um número. Outro exemplo também de incorporação de números. Podemos incorporar na hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Lembra que estudamos anteriormente
Já falamos sobre morfemas livre e preso? Ronice, em sua pesquisa, ela descobriu que a incorporação de número ocorre o quê? A presença de morfemas. Em suas pesquisas, ela fala que um mês tem um morfema. 2 meses, 2 morfemas. Se há 2 morfemas, percebemos que é um sinal composto, porque há 2 morfemas. Temos aqui 2 meses, 3 meses, 4 meses. Porém, só um mês tem um morfema. Os demais têm 2 morfemas. Agora, vocês terão tempo para refletir. Pensem, interajam juntamente com o tutor presencial. Pensem aí, o sinal anteontem tem incorporação de numeral? Então, vocês terão 5 minutos para discussão. Pensem se há ou não incorporação de número. E se há, por quê? E se não há, por quê? Discutam aí 5 minutinhos. Discuta com seus colegas. Boa discussão para vocês.
Já discutiram? Pensaram? Conseguiram responder corretamente? Caso não, não tem problema. Aqui é um momento para aprendizado. Vamos interagir. Então, o morfema anteontem, esse sinal aqui, eu perguntei a vocês, tem incorporação de número ou não? Ah, vejam, existe sim a incorporação. Olha o sinal. Percebam que a incorporação, assim como 2 meses, então há 2 morfemas. Se fosse ontem, seria 1. Porém, anteontem é um sinal composto. Conseguiu? Parabéns se você fez essa reflexão. Caso não, não tem problema, você vai aprender no decorrer das aulas. Vamos discutir, pesquisar, procurem postar no fórum as dúvidas. Não se preocupem, não fiquem tristes, ok? Vejam. Então, uma coisa interessante. Por exemplo, temos aqui 2 meses, 3 meses, 4 meses. Dá para fazer 5 meses? 6 meses, 7 meses? Posso? Não. Essa regra de incorporação de numeral é somente até o 4. 1, 2, 3, 4 dias. 1, 2, 3, 4 meses. É somente até 4. Acima de 4 não podemos. Fica assim, 5 meses, ok? 7 dias. Temos o limite até 4 para incorporação, ok? Já estudamos incorporação de numeral. Agora trataremos sobre incorporação de negação. Como se dá essa negação? Ela pode ocorrer através de um sinal, por exemplo, vejam, ter, não ter. Perceberam o movimento? Houve um movimento incorporado ao sinal. Mas é só com o movimento, com essa mudança de movimento? Não. Pode-se também ocorrer o distanciamento do corpo. Gostar, não gostar, querer, não querer. Percebam o distanciamento do corpo. Saber, não saber. Perceberam? Precisa haver também a expressão facial. Eu não posso fazer isso, não gostar sem expressão. Precisa haver expressão. Nas pesquisas propostas por Ronice, temos aqui essa utilização dessa expressão. Vejam, para nada, para limpo, a expressão. Não saber. Percebam a expressão. Vejam a expressão labial. Utiliza-se muito. Então, há esse distanciamento do corpo. A incorporação de negação, ela não necessariamente vai acontecer somente assim. Eu posso fazer isso, posso fazer isso. Percebam a expressão. A expressão já mostra a negação. Então, esse distanciamento. Então, o sinal de querer, percebam a diferença? Gostar, olha a expressão. Eu gosto de manga. Então, vejam, a expressão ela está vinculada ao sinal. A expressão não pode se distanciar do sinal. A aula da unidade 2 já está finalizando. Perceberam? Foi fácil, leve, tranquilo. Então, participe do fórum. Caso tenha dúvida, poste lá. Veja as referências. É bom que você leia para que possa entender de forma clara os conteúdos apresentados. Ok? Bons estudos!